Olá, meus amigos, minhas amigas da família Portal Carreira Militar. Vamos começar mais um curso para o concurso de formação de oficiais, esse time que mais aprova no Brasil nos concursos militares, e no CFO não seria diferente. Então estamos antecipando aqui a preparação de vocês para o ingresso na Academia de Polícia Militar, iniciando, claro, o curso no ano de 2022, mas o concurso neste ano de 2021. Então, é claro, primeira dúvida que vocês vão ter aí, vai ter edital em 2021? Sim, claro. Então, antes de mais nada, aqueles que já me conhecem, já fez algum curso conosco aqui, ou então, né, no nosso dia a dia aí, policial militar, aquela satisfação e aquele abraço a todos lá, ok? Aqueles que não me conhecem ainda, brevemente me apresentar aqui. Eu sou o professor Ronald Henriques, atualmente estou tenente da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais, no qual estou há 14 anos na instituição. Estou há 4 anos, indo para 5 anos, como oficial da Polícia Militar. Então, passei por todas as carreiras aqui dentro da Polícia Militar. Fui soldado em 2007, fiz CFS no ano de 2010, que é o curso de formação de sargentos, e o CFO em 2015, formando aspirante da turma de 2016, ok? Então, a gente tem que se conhecer justamente por nós sermos uma família. Então, vocês agora estão fazendo parte da nossa família Portal Carreira Militar, ao lado dos demais professores aqui que são escolhidos a dedo para a melhor excelência da sua preparação. Então, podem confiar em todos os professores, no qual de olhos fechados vão preparar vocês, como preparou aí nos últimos 5 anos no Portal Carreira Militar, a aprovação de diversos militares. Então, é importante demais vocês terem essas proximidades, ok? Então, rapidamente aí, o conhecimento para passar para vocês sobre a minha carreira. Formei em 2007, sempre atuei no operacional e durante 2 anos e meio eu servi no Núcleo de Justiça e Disciplina como enquadrador e como chefe de seção, ou seja, eu trabalho com o Código de Ética e o Estatuto dos Militares todos os dias, e mais específico nestas sessões. Então é importante tanto trazer uma visão teórica, técnica do Estatuto, do Código de Ética, mas também uma visão prática do dia a dia policial, do que pode cair ou que não pode cair para a sua prova. Então, o objetivo aqui é, claro, a aprovação de vocês, mas é vocês terem um raciocínio jurídico institucional das normas institucionais que nós vamos cair, ok? E, basicamente, sou graduado em Direito pela Universidade FUMEC, aqui de Belo Horizonte, com uma pós-graduação em Direito Público pela PUC, outra pós-graduação pela Polícia Militar em Gestão de Policiamento Ostensivo. Na época do meu CFO nós tínhamos essa opção de pós. Tenho um mestrado em Direito pela PUC Minas, aqui formando em 2019, e agora me aventurei no doutorado também, já estou indo para o meu 3º ano de doutorado, também na área do Direito Público, sempre envolvendo nas ciências criminais, né, que é a área que eu mais trabalho e que a gente mais gosta, ok? Então, basicamente, essa é a minha vida profissional, minha vida acadêmica. Também leciono desde 2013, lá na Academia de Polícia Militar, no qual eu tive minha primeira oportunidade, na época, Sr. Coronel Brasil, e a gente já vem ministrando essas aulas também nos cursos de formação, tanto por soldado, CFS, CEFES, CASP, e desde o ano aí de 2017, estamos aí nos cursos preparatórios e faculdades. Então já temos uma grande bagagem aí de cursinhos, de concursos públicos, no qual atuamos dia a dia, analisando questões, analisando recursos e dentre outros, ok? Então vocês vão ficar totalmente amparados pela aqui a nossa família Portal Carreira Militar, ok? Então, terminando essa situação, vamos rapidamente falar do curso aqui. Vou estar com vocês em 2 frentes, basicamente. Na frente de legislação extravagante em uma disciplina, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Neste primeiro momento vamos analisar, e em um segundo momento estaremos com Código de Ética e Disciplina dos Militares e Estatuto dos Militares da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Essas englobando aí a legislação institucional tão importante para a vida de vocês. Então, a Bíblia do Militar é o Estatuto, mais o Código de Ética, claro que as demais normatizações importantes, mas essa é a Bíblia do Militar. E tem muita gente que faz o concurso do CFO, deixa de estudar por já ser militar, ou então por ser uma matéria muito de caserna, quem é civil ainda, e chega lá, faltam 2, 3 questões para ser aprovadas, e é justamente a questão que não foi estudada. Então, pensem, estudem todas as questões, principalmente as legislações institucional.
E essa será para a vida de vocês. Vocês foram aprovados no primeiro dia até 30, 35 anos de efetivo de serviço, vocês vão precisar do estatuto, vocês vão precisar do código de ética, até mais que as demais disciplinas, porque é a vida da caserna de vocês, ok? Então conheça o regulamento, seja escravo do regulamento, para não ser escravo do homem. Essa é uma frase célebre na academia que é importante, ok? Então essa vai ser a nossa lógica. Primeiro momento, qual que é o diferencial do curso para vocês? Primeiro, qualidade das aulas, a gravação é a melhor qualidade do Brasil, né, nas gravações, bem como a qualidade dos professores, todos mestres, doutores, com conhecimento há vários anos em concursos, com conhecimento da banca do CRS. E o mais diferencial ainda é a proximidade. Quando nós falamos família Portal Carreira Militar, não é da boca para fora. Nós temos uma proximidade muito grande com o aluno. Por quê? Qualquer dúvida, qualquer que seja, independente do cunho, vocês podem acessar a área do aluno no portal Carreira Militar, no site, no login de vocês, ou então, tirando as dúvidas, claro, ou então todos os professores disponibilizam para vocês as redes sociais, mídias sociais ou até contato telefônico. Então, eu sempre disponibilizo o meu Instagram, porque ali é o acesso rápido, é aquela mensagem rápida que nós conseguimos responder. Então, teve dúvida de questão, teve dúvida prática, teve dúvida do seu dia a dia, pode nos perguntar, nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso objetivo, ok? Proximidade e que vocês possam tirar essas dúvidas conosco. Isso nós não temos em outro curso, somente no curso Portal Carreira Militar, ok? Então, geralmente eu passo meu Instagram, aqueles que o desejam aí, só para anotar, eu passo aí, @professor_Ronald Henriques. Esse é o meio mais rápido de nós nos contactarmos. Eu vindo dar aula aqui, um aluno me mandou uma questão, justamente num CFO passado. Não deu tempo de eu ler, claro, estava dirigindo, vindo para cá, mas vejam a facilidade. E já estamos fazendo isso, pelo menos aqui no Portal Carreira Militar, há 4 anos, com as maiores aprovações, de 60% a 70% de aprovações. Então dá certo. Então se vocês compraram ou adquiriram o curso, façam usufruto total dele, suguem dos professores, nós gostamos de perguntas, nós gostamos de procurar, nós nos sentimos úteis, ok? Então pode me perguntar, geralmente, ou eu estou dando aula, não tem como eu responder na hora quando eu estou dando aula, ou eu estou dormindo. O restante, respondo qualquer hora. Tem aluno que me manda dúvida 3 horas da manhã. Eu respondo por quê? Ou eu estou trabalhando na Polícia Militar, eu consigo responder ali quando eu estou de CPU na madrugada, ou então quando eu estou ali cuidando da minha filha, que está com 30 dias aí, né, está recente, está novinha, ela acorda muito de madrugada. 1 hora ou outra ali eu consigo responder também. Fiquem à vontade, sem vergonha para nos perguntar, ok? Esse é o diferencial do Portal Carreira Militar, da proximidade do aluno e proximidade do professor. Lógico que nós vamos nos ver no evento no alvo, no evento simulado, também outros eventos que serão patrocinados aqui pelo nosso 01 coordenador, professor Ladeira, ok? Então, vamos começar agora a falar da disciplina propriamente dito. Isso é só uma introdução para que nós nos conheçamos aqui e ficamos mais próximos, claro, ok? Então, primeira situação, nós vamos analisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A matéria está dentro do rol da legislação extravagante e muito bom, por enquanto ainda a polícia só cobra em direitos humanos, diretamente ligado, claro que outras relações indiretamente estão relacionadas aos direitos humanos, mas diretamente somente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outros concursos em carreiras jurídicas cobram muito mais, cobram parte doutrinária e outras partes, por exemplo, de introdução aos direitos humanos, parte histórica, dimensões, características, situações de cidadania dos direitos humanos, sistemas internacionais, regionais e locais de direitos humanos, grupos vulneráveis, minorias, tudo isso é cobrado em concurso de delegado, concurso de magistratura, MP, defensoria pública. Aqui no CFO, por enquanto, graças a Deus, não é cobrado essa situação, porque seria mais material para a gente e principalmente materiais doutrinários e jurisprudenciais, porque envolve decisões recentíssimas do nosso STF, ok? Então, tranquilo, direitos humanos na nossa disciplina aqui é tranquilo, mas pode ser que a banca mude isso esse ano, principalmente porque o ano de 2020 mudou muito a prova devido à nossa banca? Pode. Se, por um acaso, em direitos humanos tiverem outras disciplinas ou outras matérias, eu tenho o compromisso de vir aqui gravar uma aula bônus, um plus para vocês sobre esse material. Então, já leciono aí
há mais de 9 anos sobre direitos humanos, a gente vai passar essa lógica aqui, ok? Mas o nosso objetivo aqui é analisar um documento, que é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948, está vigente aí no mundo, e os seus 30 artigos. Cai, é uma questão simples, geralmente que cai, tranquilo, não é muito interpretação, mas eu vou preparar vocês para a interpretação em direitos humanos para a prova de magistratura, porque ano passado caiu muita interpretação na prova do CFO. Graças a Deus, nas nossas disciplinas de direitos humanos, legislação extravagante, institucional, caiu uma interpretação um pouco, né, mais pesada, mais severa, mas foi tranquilo, porque os nossos alunos já estavam preparados para isso. Então, nós estamos se preparando para o nível máximo, e não no nível mínimo, ok? Então, nós estamos preparando vocês para isso. Então, eu vou tentar trazer a parte prática, o dia a dia, decisões aqui dos direitos humanos, claro que comentando, não vou trazer as decisões propriamente ditas, mas é para vocês terem ideia, ok? Então, em direitos humanos, tudo está ligado a direitos humanos. Então, vocês pegarem a disciplina do professor Gustavo Americano, constitucional, está totalmente ligado aos direitos humanos, não pode fugir da área dos direitos humanos. Matéria aí do professor Daniel Buchmiller, também, direito penal e legislação extravagante. Claro, está totalmente ligado, não tem como falar de direito penal sem falar de direitos humanos, não. Nós somos garantistas, temos que ser garantistas. Do professor Ladeira, da mesma forma, processo penal militar e direito penal militar tem que estar relacionado aos direitos humanos. Então, tudo que vocês aprenderem comigo aqui, apliquem nas outras disciplinas, que é a base para toda a lógica nossa no Estado de Direito, ok? Livros que vocês podem utilizar para aprimorar um pouco mais a disciplina de direitos humanos, caso vocês queiram. Não é necessário para o concurso até hoje, pelo menos não foi. Mas tem livros, manuais de direitos humanos aí, da Flávia Puevesan e do Mazzoli. São 2 livros que são os mais completos para mim na visão em direitos humanos. Então vocês podem debruçar nesses livros aí também, caso necessário, ok? Mas a aula aqui, com o respectivo PDF, já está de bom tamanho para vocês e esse raciocínio jurídico, ok? Então, começando a falar de direitos humanos, senhoras e senhores, rapidamente eu falo num breve histórico, mesmo não caindo na prova para vocês, mas que vocês possam entender quando chegar nos artigos propriamente ditos. Sabemos que, desde que o mundo é mundo, desde que a existência do ser humano, pouco importando qual seja esse lastro, esse marco aí, antes de Cristo, depois de Cristo, idade moderna, idade antiga, o homem é homem, existem relações sociais. Claro que antigamente existiam lei de talião, existiam diversos direitos aí que são hoje tão cobrados para não serem violados, por exemplo, a escravidão, um dos primeiros direitos que nós temos é a liberdade. Claro que isso vai modificando ao longo do tempo, principalmente com as revoluções científicas, iluminismo e alguns movimentos tão importantes dentro do nosso direitos humanos, ok? Então, dentro dessa lógica, qual que é a maior aspiração do homem inicialmente? Claro que não, vamos pensar hoje, mas vamos pensar antigamente. A maior aspiração do homem, principalmente quando nós estávamos numa época de escravidão. É o primeiro direito, chamados direito de primeira dimensão ou direitos de primeira família. Vocês vão ver falando de direitos de primeira geração, mas o termo não é muito técnico em direitos humanos, porque geração tende a ter essa palavra de substituição. Então, substituir a primeira pela segunda geração, não é isso que se busca nos direitos humanos. Nós temos uma complementação e uma soma. Então, quando falamos em dimensões, em famílias, a gente tem essa ideia de complementação. Então, a primeira dimensão de direitos humanos, chamados, ou o termo mais utilizado para isso é o direito de liberdade. A liberdade está ligada aos direitos individuais, civis e políticos e são aquelas de liberdades negativas ou direito negativo, ou seja, o Estado não vai intervir na vida do particular justamente para que ele tenha a sua liberdade total. Então, não matar, não retirar a propriedade desse indivíduo, tudo isso é o Estado laissez-faire, o Estado mão aberta. Ele deixa acontecer os fatos nas relações privadas, relações públicas, porque a liberdade seria uma regra maior, a maior aspiração do homem. Principalmente quando estávamos lá, por exemplo, né, no início da Idade Média, depois nós tivemos Magna Carta em 1215, que existia escravidão no mundo ainda. Então as pessoas só querem ser livres. Hoje também é a mesma forma. Então a prisão hoje ela é exceção, a regra é a liberdade. Tranquilo? Contudo, o homem ele aspira a outras situações. Então, com o passar do tempo, depois, principalmente aí no século XVIII, por aí vai, nós temos especificamente
o homem buscando os direitos de segunda dimensão, quais sejam direitos sociais, culturais e econômicos. Estão ligados principalmente aos direitos aí à educação, direito à previdência, dentre outros. Por quê? O Estado foi laissez-faire, o Estado foi mão aberta, liberdades negativas, deixar de fazer algo para sancionar aquele particular. Contudo, com relações como capitalismo, globalização, relações de trabalho, relações consumeristas e dentre outras, no qual o Estado ou então aquele particular que detém o monopólio econômico, o monopólio político ali, ele vai utilizar e abusar dos seus poderes, abusar dos seus direitos ali. Então, os direitos humanos vêm nesse segundo momento, nessa segunda dimensão, falar sobre o direito à igualdade. Essa é a palavra mais correta que nós temos aí na segunda dimensão. Então, o ser humano falou, peraí, eu quero ter liberdade, eu quero estar livre, eu quero que minha vida não seja violada, meu patrimônio, a minha honra, mas eu também quero meus direitos trabalhistas, meus direitos de educação, direitos previdenciais, ou seja, direitos sociais garantidos. Então, Estado, agora eu quero que você faça algo. Então, agora são as liberdades positivas. Então, o Estado deixa de ser mão aberta, somente laissez-faire, e ele agora assume essa segunda visão, segundo status de garantias de direitos fundamentais, principalmente primeira e segunda dimensão. Então, existem normas aí que vão tentar igualar, tentar buscar uma igualdade. Aqui que se busca a velha e a célere frase que busca a igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal, todos são iguais perante a lei, ok? Isso está ligado bem à liberdade e o princípio básico é da igualdade. Agora, a igualdade material, nós temos aquela tratativa. Vamos tratar os iguais de maneira iguais e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Lembrando que o tratamento desigual é um tratamento dos direitos humanos sempre positivo. Então eu vou diferenciar, eu vou tratar de forma diferenciada, mas de um cunho objetivo. Então, exemplo mais clássico que nós temos aí, Lei Maria da Penha. Existe uma diferença de tratamento entre relações de violência doméstica entre homens e mulheres. De uma agressão física, claro que em relações diversas, aí, no qual a vítima é mulher em relação doméstica, temos uma aplicação de uma lei que busca mais severamente e garantir os direitos da mulher. Ao contrário, não temos isso, ok? Então, por quê? Porque culturalmente o homem agride a mulher, economicamente falando, então tudo isso é uma visão histórica, cultural, que nós temos que tentar igualar, tranquilo? Essa é a primeira lógica aqui. Então, com a garantia dos direitos sociais, claro que não é plena a garantia aqui. Nós vamos buscar sempre isso. Sabemos que hoje o direito à educação não é completo, o direito à previdência, principalmente nessas mudanças aí, tem várias violações constitucionais ou convencionais, mas a busca diária disso que é o importante, tranquilo? Quais são os marcos disso para nós? Nós temos dois marcos, lá em 1917, na Constituição Mexicana, e em 1919, na Constituição de Weimar, uma Constituição alemã, que marcam os direitos sociais no mundo como um todo, ok? Lembrando da primeira dimensão que marca a nossa primeira dimensão ou liberdade ali, seria basicamente a Constituição de Virgínia de 1776 nos Estados Unidos e depois 1789 começou a Revolução Francesa e a Constituição Francesa também, ok? Essas são as aspirações aí. Contudo, o ser humano continua dentro de uma lógica da pirâmide de Maslow, não sei quem já estudou, mas é interessante, nessa pirâmide de Maslow, a base da pirâmide busca ali os direitos mais importantes do homem. Então depende ali da época, da sociedade, da comunidade, do qual é a maior aspiração. Nesta época, inicialmente era a liberdade, depois os direitos sociais, e depois nós buscamos os direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, ou então direitos de fraternidade / solidariedade, ok? Então depende. Às vezes vocês vão num aglomerado urbano, no qual a necessidade básica de alguém é o saneamento básico, alimentação. Vocês vão num bairro de classe média alta, a necessidade é que tenha uma segurança privada. Isso depende, né? A pirâmide de Maslow aí, ela é bem avaliada em cada situação, ok? Então, no mundo aí, o marco do Brasil dessa segunda dimensão é em 1934, na época Vargas, aí, no qual os direitos sociais e direitos políticos de voto, principalmente, foram garantidos, principalmente para as mulheres, para outras situações específicas, ok? Então, no Brasil, recentíssimo esses direitos sociais plenos, claro, né? Antigamente já tínhamos, desde a primeira Constituição, os direitos sociais já existem, mas de forma mais aplicativa em 1934.
Contudo, o ser humano ele tem um grande problema, ele continua aspirando vontades. Então, lembre-se, as vontades são ilimitadas, os recursos são limitados. Claro, nós sempre queremos mais, mas não tem o mais para todo mundo. Contudo, passando aí principalmente em dois momentos importantes no mundo, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, 1917, e a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945, envolveu-se na terceira dimensão dos direitos humanos, os chamados direitos de fraternidade, de solidariedade, direitos aí difusos e por aí vai, ok? Por que isso? O ser humano, claro, ele quer liberdade, ele quer a igualdade dele perante aos demais órgãos ou demais pessoas, mas quando acontece uma Primeira Grande Guerra Mundial, as atrocidades que aconteceram, independentemente de qualquer cunho aí político, social e econômico, existiram mortes e a guerra ela deve ser evitada, veja, ser evitada, não existir. Às vezes precisa acontecer. A força bélica existe para isso. Defesa da soberania, defesa interna, defesa externa deve acontecer, tá? Nós somos militares, nós sabemos muito bem disso, ou aqueles que querem ingressar também têm que ter isso em mente. Então, com isso, nós trazemos aí a Primeira Grande Guerra Mundial, que já teve várias mortes, várias atrocidades, veio na Segunda Guerra Grande Mundial, pior ainda as atrocidades acontecidas, principalmente no nazismo e outras ditaduras pelo mundo. Então, a gente cita Hitler, cita nazismo, porque ele foi o maior expoente nessa situação. Ele é um líder? Sim. Líder positivo? Claro que não. Líder negativo. Então, claro que não comparando, mas nós temos uma lógica. Qual que é o maior líder que nós temos no mundo? Jesus Cristo. Qual que é o de lado positivo, claro? Qual que é o maior líder de lado negativo hoje em dia? Hitler. São líderes? São, mas lideranças totalmente antagônicas, ok? Então Hitler, com o seu poder de persuasão, principalmente utilizando de forma, claro que totalmente incorreta, o positivismo jurídico de Hans Kelsen, na teoria pura do direito, todos os atos de Hitler foram legais, porque estavam previstos na lei. Mas o fato de ser legal, ele é necessariamente legítimo? Claro que não. Por isso mesmo, nós temos discussões aí, em sede até de STF, de vários direitos previstos em legislações infraconstitucionais que são alterados, mutação constitucional, interpretação, revogação de leis. Então, não é porque a lei existe, ela é totalmente correta, não. Ela pode ter violações. E o exemplo disso, claro, que é Hitler, né, no qual ele tem atrocidades diversas, né, matar judeus, tentar criar uma raça ariana e tudo mais. O cara é muito bom de ideia, muito bom de papo para conseguir levar milhões de pessoas na lábia, e claro, com situações econômicas também, e cometer as atrocidades. Então, independentemente de situações econômicas, as atrocidades aconteceram. Então, quando acabou-se a guerra, principalmente, a humanidade ela fez aquele terceiro questionamento. Poxa, eu também quero evitar que aconteçam guerras. Direito à fraternidade, direito à solidariedade. Ou seja, eu não quero que aconteça com o outro o que pode acontecer comigo. Então, se eu sofri, eu não quero que o outro sofra também não. Então, isso é fraternidade, solidariedade, pensar no outro, parar de pensar em direitos individuais, só direitos sociais, no meu mundinho. Eu vou pensar de forma ampla, ok? Terceira dimensão dos direitos humanos. Então, evitar-se uma terceira grande guerra mundial. Tranquilo? Existem outras, dentro da doutrina, falando sobre quarta e quinta dimensão, ou até mesmo outras dimensões de direitos humanos. Só para curiosidade, a quarta dimensão dos direitos humanos está ligada à globalização, às situações de genes, clone e dentre outras. Que claro que está dentro dos direitos de terceira dimensão, mas Mazzotti e Flávio Povesan, eles separam em quarto aí, dimensão dos direitos humanos. E depois a quinta dimensão chamada de globalização ou paz no mundo também. Então, também só algo doutrinário, mas que não nos cabe aqui, perfeito? Então, basicamente, conhecendo as três dimensões, estão ótimos, né? Aí a gente vai falando das características aos poucos aqui, quando começarmos a falar da legislação. Então, qual que é o marco que nós temos importante para começar a falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? 1945, o ano que termina a Segunda Guerra Mundial no mundo, no qual, em 1945 mesmo, é criado a ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, reúne-se ali 51 países para discutir justamente situações. Opa, violamos direitos humanos, temos que evitar de violar direitos fundamentais, direitos humanos, e evitar uma grande terceira guerra mundial, que é a maior importância. Para que uma grande terceira guerra mundial? Temos que evitar. Situações pacíficas devem ser privilegiadas, ok? Então, criou-se a ONU, países aí de importância políticas, econômicas e sociais reuniram para justamente
criar mecanismos de se evitar uma terceira guerra mundial e, no mundo inteiro, falar a mesma língua em direitos e garantias fundamentais. Contudo, uma reunião de países, reunião de pessoas, nada resolve. Vocês vão ver isso na Polícia Militar. Às vezes a gente marca reunião para marcar outra reunião. Não adianta nada. Se não pegar e fizer, se não colocar no papel, não institucionalizar aquilo, nada adianta, fica no mundo das ideias. Então a gente às vezes tem que concretizar isso e colocar no papel. Então o que foi feito com isso? 3 anos depois da criação da ONU, foi criado um documento normativo, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Então, neste caso aqui, é o nosso documento que nós vamos analisar, ok? Então, basicamente, primeiro, este documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é um documento recomendação. Ele é um documento que não tem obrigação de todos os países seguirem, seja membros da ONU ou não. Não tem obrigação. Ah, então se a Argentina violou os direitos humanos na Declaração Universal de Direitos Humanos, teremos alguma sanção? Claro que uma sanção jurídica não teremos, porque o próprio texto legal não existe uma sanção dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? Outros documentos, como documentos regionais, né, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, constituições e dentre outras terão, claro, né? Isso aí a gente não pode fugir. Outras convenções internacionais mesmo. Mas eu estou falando da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela é uma carta, uma recomendação, ok? Se não cumpriu, sanções jurídicas não há. Pode haver sanções econômicas ou políticas? Claro. Um país que viola os direitos humanos das pessoas pode ter um problema político, econômico, diplomático. Isso é óbvio, claro, né? Mas juridicamente falando, serão outros 500, outras situações, ok? Então, a gente começa a falar dessa situação. Então, qual que é o objetivo que nós temos na Declaração Universal de Direitos Humanos? Primeiro, essa norma é uma norma chamada soft law. Ela é uma norma que não é vinculante. Então, ela não tem força jurídica, ela não é cogente, ela não tem obrigatoriedade. Diferente, por exemplo, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil ou países da América Latina, no qual nós temos o Pacto de San José da Costa Rica, que ela é uma norma hard law. Então, ela tem aplicação obrigatória. Caso descumpra, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode tomar providências contra aquele Estado, ok? Então, isso é muito importante para a gente. Dentro disso, falamos dessa parte histórica, essa parte introdutória, vamos falar sobre o preâmbulo do nosso Declaração Universal dos Direitos Humanos, tão importante para a gente também. Então, o preâmbulo é importante? Com certeza. E fiquei vários minutos falando sobre história de direitos humanos aqui, e pode se questionar, para quê? Porque o preâmbulo é a história dos direitos humanos, então eu resumi o preâmbulo para que vocês tenham um raciocínio da legislação, e agora, basicamente, cabe leitura. Leitura e marcando o que é mais importante. Então, esse raciocínio que eu preciso de vocês, para que na hora da prova, vocês não precisem ficar decorando tudo. Tenham um raciocínio sobre os direitos humanos, ok? Então, vejamos aí a nossa Declaração Universal. O próprio preâmbulo traz para a gente tudo isso que eu falei com vocês. Vejamos aí. Então, vejam que desde 10 de dezembro de 1948, nós temos instituído aí pela ONU que, considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, dignidade da pessoa humana, nos direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, o que esse primeiro item fala para a gente aí? Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. Opa, é a nossa história que passamos para vocês aqui, ok? E qual que é o objetivo da Declaração de Direitos Humanos? Tratar o humano como humano. Por quê? Antigamente nós tínhamos o Estado teocrático, no qual a igreja era o centro de tudo. Depois nós tivemos estados autoritários, no qual o Estado era o próprio centro de tudo. E depois nós temos o Estado de direito, seja em qualquer concepção de liberdade, direitos, liberdades sociais ou econômicos, no qual nós temos ali que aquele indivíduo, propriamente dito, a dignidade, a pessoa humana que será o centro de tudo. Então esqueçam a igreja, esqueçam o Estado, agora o humano, o ser humano que vai ser o centro de tudo, ok? Considerando o desprezo e desrespeito pelos direitos humanos que resultaram atos bárbaros e ultrajaram a consciência da humanidade, advento do mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, crença e liberdade de viverem a salvo de temor, e da necessidade foi proclamado como a mais alta aplicação do ser humano. Qual que é essa segunda situação? Quando eu contei a história de Hitler para vocês e a Segunda Grande Guerra Mundial. Atos bárbaros, ultrajaram os direitos humanos, liberdades de palavra, crença, que tem que viver a salvo de temor, isso é muito importante para a gente, ok? Terceira situação,
Considerando ser essencial os direitos humanos serem protegidos pelo império da lei, que o ser humano não seja compelido ao último recurso, à tirania e opressão. Vejam, importante também, direitos humanos. A lei tem que existir, positivismo jurídico, mas tem que buscar a segurança jurídica. Essa é a maior importância também aqui dentro da nossa legislação. Então, eu tenho que ter a lei para proteger os indivíduos, mas a própria lei tem que me proteger da própria lei. Senão, eu vou utilizar o positivismo de Hans Kelsen na teoria pura do direito, assim como Hitler utilizou lá na Segunda Grande Guerra Mundial, cometendo essas atrocidades dentro da ditadura, ok? Então, essa que é a lógica aqui. Então, vejam que a historinha não foi à toa, foi justamente para vocês terem esse raciocínio. Tem que buscar aí promover o desenvolvimento de relações amistosas. Então, o que eu estou falando com vocês? Basicamente, vamos evitar uma terceira Grande Guerra Mundial. Eu vou proibir uma terceira Grande Guerra Mundial? Não. A força bélica tem que existir. Pode vir que aconteça, mas vamos evitar ao máximo, ok? Considerando os povos das Nações Unidas, reafirmaram na Carta os direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e o valor da pessoa, ou seja, a maior aspiração do homem, dignidade do ser humano, igualdade e direitos entre homem e mulher. A igualdade também, mais uma vez, reafirmada aqui. Considerando que os países membros da ONU, claro, se comprometem a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal, todos, e direitos e liberdades fundamentais do homem em observância desses direitos, ok? Então, o homem sempre no centro de tudo. Considerando uma compreensão comum de direitos e liberdades a mais alta inspiração, ou seja, qual que é a maior aspiração do homem? Direitos e liberdades, claro, em pleno cumprimento, e a ONU, perante essa Declaração Universal de Direitos Humanos, busca o ideal comum a ser atingido por todos os povos, todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo ou cada órgão da sociedade tenha sempre em mente essa declaração. Então, mais uma vez, eu falo, essa carta é uma recomendação, ela não é obrigatória, mas tem que ser seguida por todos os países, sendo membro da ONU ou não, porque essa é a melhor lógica, a melhor situação aqui de analisar os direitos fundamentais e garantir que o mundo esteja vivendo no Estado de Direito e não em Estado teocrático, Estados absolutórios ou ditaduras, dentre outros, ok? Então essa é a lógica inicial da nossa Declaração Universal e eu sempre faço um bloco sobre histórico dos direitos humanos, características, famílias e dimensões, e depois eu faço essa introdução com o nosso preâmbulo da Declaração Universal. Preâmbulo cai? Cai, tá? Então estudem o preâmbulo também para que não tenhamos problema, tranquilo? Então a gente termina esse nosso primeiro bloco, esse primeiro bate-papo aqui sobre a nossa Declaração Universal, e o próximo bloco vamos iniciar os direitos em espécie, os 30 artigos falando sobre direitos e garantias fundamentais em direitos humanos na nossa Declaração Universal. Então aquele fraterno abraço e minha eterna continência e vamos continuar os estudos que esse ano estaremos na academia com os senhores e com as senhoras lá, cadetes CFO do primeiro ano, ok? Fraterno abraço.